Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de primeiros socorros. Espero que estejam todos bem, se cuidando, protegidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de lesões, de ferimentos, de fraturas, né, de alguns acidentes que a gente pode encontrar no caminho, na nossa jornada de enfermagem do trabalho. E sobre queimaduras também, porque a gente pode encontrar isso por aí. Então, desde os tipos de queimadura e o que a gente vai fazer também, tá bom? Aprender a classificar a porcentagem da área do corpo que pode ser afetada, o que a gente pode fazer. Como de costume, eu vou deixar para vocês o conteúdo da aula, né, para vocês aprenderem e poderem estudar, e a atividade valendo nota também, tá bom? Vamos lá? Compartilhar a tela com vocês. Aí a gente começa a nossa aulinha hoje, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje de alguns ferimentos, né? O que é um ferimento? É uma agressão à integridade do tecido, né? Lembra que a gente já viu, né? O tecido, né? Que é o sistema tegumentar. Então, é o tipo de ferimento que atinge esse sistema, tá bom? Esse ferimento, ele pode ser aberto, né? Onde existe uma perda da continuidade da superfície cutânea, então é quando a gente teve um corte, tá? E esse corte, ele já lesionou essa superfície, tá bom? Então, o corte é um ferimento aberto. E um ferimento fechado ou uma contusão, ela ocorre sobre a pele, né? Então, é por baixo, né? Mas não deixa de ser um ferimento, tá bom? E aí existem alguns tipos de ferimentos. Escoriações ou feridas abrasivas, um ferimento incisivo, uma laceração, um ferimento pérfuro-contuso ou corto-contuso, pérfuro-cortante, contundente, avulsões e amputações, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, a gente já vai ver, né? Um a um, o que a gente pode fazer e como que a gente classifica, tá bom? Isso aqui é um exemplo de uma escoriação, né? Aquele famoso ralado, né? Geralmente a gente, quando era criança, já fez muito, já sofreu muito desse tipo de ferimento, né? Jogando bola, ralou o pé, estourou o chinelo, ralou o pé na rua, né? Então, fez essa escoriação ou lesão abrasiva. Arde pra caramba, né? Pode ter algum tipo de sangramento discreto, porque a parte superior da pele, que é a epiderme, ela é vascularizada, tá? Extremamente doloroso isso quando a gente acontecia com a gente. Mas enfim, né? A gente passou por isso, agora a gente vai aprender como que a gente cuida, né? Ferimento incisivo, né? São lesões de bordas regulares produzida por objetos cortantes. Então, alguma coisa cortou a pele, fez uma lesão, um ferimento, a gente chama de um ferimento incisivo, tá? Laceração, né? Então, essas lacerações são as lesões, pode ser por um objeto rombo, né? Por algum objeto redondo, não pérfuro, né? Mas um redondo e que rompeu a superfície óssea ou a superfície da pele, tá? Pérfuro contuso, então são lesões causadas por penetração de projétil ou objeto pontiagudo com aplicação de força, tá? Laceração contundente são lesões produzidas por uma agressão, por um objeto pesado, não afiado ou pouco afiado,
ou pelo choque do corpo contra estruturas semelhantes, ou seja, bati o meu corpo numa estrutura e ele provocou uma laceração contundente. A avulsão são lesões nas quais os tecidos moles ou a pele são destacados do corpo ou ficam dependurados. Então, digamos assim, eu tive um corte, esse corte pegou praticamente de ponta a outra ponta e o dedo ficou penduradinho por uma pelezinha de nada. Ele não amputou, ele está pendurado no membro. Então, é uma lesão por avulsão. E amputação é a perda total ou parcial de um membro ou parte do segmento, mão, dedo, pé, também causada por um trauma. Então, a avulsão, eu quase amputei, mas eu não amputei. Então, o dedo ficou pendurado, mas ainda ligado à mão. E a amputação, eu perdi esse membro, tá? Então, vamos lá. Laceração pérfuro-contusa, então, eu tive um corte e eu tive a perda da extensão dessa pele. Laceração contundente, lembra que pode ser por uma... eu bati a minha pele ou minha superfície, o meu corpo sobre uma outra superfície, eu provoquei uma laceração ou uma contusão, tá? A avulsão, tá vendo aqui, o corte tá de fora a fora, mas o membro ainda está ligado, o dedo ainda está ligado à mão. E aí, a amputação, quando eu já perdi esse membro, tá? Ou esse dedo, ou a mão, ou o pé, enfim. Lesões feias. Mas a gente pega isso. Por acidentes, inclusive. Outros ferimentos que pode ter no couro cabeludo, bochecha, nariz, olho, orelha, pescoço, região genital. Pode acontecer? Pode. Então, são todos ferimentos que a gente pode se deparar aí pela frente, que a gente vai ter que dar os primeiros socorros, tá? Ferimentos que requerem cuidados especiais, é um objeto que está cravado, né? Então, algum objeto que bateu aqui, mas que ele não transfixou, ele bateu e ficou preso na minha mão, por exemplo. Ou transfixado, ele saiu, eu estou com um objeto enfiado de ponta a ponta, então ele passou de um lado para o outro. Ou algum ferimento com exposição de vísceras, né? Uma coisa sempre importante relembrar, não remover objetos transfixados ou cravados no paciente. Nunca, nunca eu vou retirar e nunca eu vou tentar colocar as vísceras no interior do abdômen, tá? Porque eu vou contaminar, essas vísceras já estão contaminadas e eu vou levar essa infecção para dentro do organismo. Tirar um objeto que está transfixado, a partir do momento que ele transfixou, ele pode ter lesionado uma artéria, uma veia, um vaso. Se eu remover, ele que estava servindo de tampão, vai ser retirado e eu vou provocar uma hemorragia no paciente, tá bom? Lesões no crânio, né? Alguns tipos de lesão que pode acontecer no crânio, uma fratura cominutiva, então o osso ficou fraturado todo esmigalhado, né? Fratura linear, né? É como se eu tivesse fraturado. Então, se eu tomei uma pancada aqui, eu posso fraturar no formato de uma linha, tá? Afundamento, eu posso ter lesionado, ter fraturado esse osso do crânio e ele afundou, ele fez um abaulamento, tá? Ou basilar, né? A gente só vai diagnosticar e saber se tem alguma fratura no exame físico ou com exames de imagem, por exemplo, porque nem todo tipo de fratura a gente consegue ver aparente, tá bom? É importante a gente reconhecer o mecanismo da lesão, ou seja, o que causou essa lesão, né? Ver se o paciente está referindo cefaleia, tontura ou náusea, porque isso pode indicar uma lesão de encéfalo, tá? Do cérebro. E aí a gente tem um traumatismo crânioencefálico, que é um pouco mais grave, tá?
Presença de ferimento no couro cabeludo e vai ter um sangramento importante, porque é extremamente vascularizado, então a gente tem que tentar estancar ao máximo essa hemorragia, tá? Reconhecer se tem alguma deformidade no crânio ou na face do paciente. Presença de equimose periorbital, ou seja, ver se está com o olho roxinho aqui, parece um guaxinim, significa que eu tive um trauma na base do crânio, tá? E com lesão cerebral. E saída de sangue ou líquor por orifícios naturais, nariz e boca, significa que também eu tive uma lesão de medula ou do cérebro, tá? Outros tipos de lesão são lesões na coluna, né? Fratura de vértebra com ou sem lesão medular, né? E aí a nossa importância de evitar o agravamento da lesão fazendo a imobilização adequada, né? Se eu fizer uma imobilização inadequada, eu vou provocar traumas na medula e pode até levar a complicações. Então, se eu lesionar C1 e C2, que é a cervical 1 e cervical 2, que está bem na base aqui do crânio, eu posso provocar uma parada cardiorrespiratória, porque é exatamente onde está a medula, controla o sistema de circulação e de respiração, tá? Porque aí eu vou interromper a comunicação e o controle desse sistema. Da C3 até a T2, que é a torácica 2, então daqui até a segunda do tórax, eu vou provocar uma tetraplegia no paciente, e abaixo disso, da L3, que é da lombar, eu vou provocar uma difusão vesical e fecal, ou seja, eu perco o controle tanto da eliminação vesical quanto intestinal, impotência sexual e paraplegia, tá? Eu tenho que saber reconhecer quando eu tenho uma lesão raquimedular com sinais e sintomas importantes, como pontos dolorosos à palpação, ou seja, a pessoa perde esses pontos de dor. Se eu tentar estimular a mão ou o pé, por exemplo, ele não vai estar sentindo, tá? Deformidades, hematomas, ausência ou diminuição da sensibilidade, né, que eu falei, depressão do sistema respiratório, então, pessoa entra em insuficiência respiratória, respiração diafragmática, então ele fica mexendo muito mais o diafragma na respiração, isso pode indicar uma lesão raquimedular, tá? Perda dos controles dos esfíncteres, então não tem controle nem para fazer xixi e o paciente fica todo evacuado. Priapismo, que é a ereção descontrolada por um tempo aumentado. Então, uma ereção sem controle, tá? Lesões do tórax também, a gente pode pegar em alguns acidentes, então, fratura de costela, fratura do externo, tórax instável, quando a gente tem várias fraturas de costela, e isso pode provocar tanto pneumotórax quanto um hemotórax, né? De novo, eu tenho que reconhecer o mecanismo que lesionou, observar essas deformidades no tórax, presença de crepitação óssea, né, que é aquela que tá molinho, né? Presença de ferimentos ou hematomas, dificuldade respiratória e presença de hemoptise, eu tenho que estar me atentando a isso e vendo o que provocou essa lesão e se tem alguma lesão no tórax, tá bom? Trauma em osso, como que eu vou identificar? Pode ser desde uma entorse até uma fratura exposta. Entorse é torção ou distensão de uma articulação além do grau normal de amplitude. Então, aqui eu tenho os ligamentos, por exemplo, e aí eu vou distender, ou seja, eu vou provocar uma distensão e uma ruptura, desde parcial até uma ruptura total, né? Então, digamos que eu estava andando e eu virei o pé. No que eu virei o pé ou eu caí em cima da minha mão, eu provoquei uma lesão no tendão, tá?
vou ter o trabalhador ou o paciente que vai chegar até a gente lá no posto nosso de trabalho, vai estar reclamando de dor, eu vou estar vendo um edema, né, um inchaço na mão, no pé, no joelho, por exemplo, e impotência funcional, ou seja, eu não consigo mexer direito nem a mão, nem o pé, nem o joelho por conta dos sintomas, tá? Luxação é o desalinhamento das extremidades ósseas, então, digamos aqui no ombro, por exemplo. Aqui está numa posição normal, luxação anterior, o ombro vem para frente ou o ombro vai para trás, mas ele sai, por exemplo, da posição normal de alinhamento, tá? Isso pode acontecer em qualquer articulação, tá? Então, vai causar deformidade, vai causar dor, vai causar edema e, de novo, eu vou perder a função do ombro, do braço, da perna ou de onde for, que causou essa deformidade, essa luxação, tá bom? Fratura, que é a ruptura total ou parcial de um osso, ou perda da continuidade óssea. Também, como que eu vou identificar uma fratura? Paciente com dor, com deformidade, sensibilidade, crepitação que está flutuando, né? Edema, fratura exposta, por exemplo, eu vou ver pedaços do osso, né? Perda do tecido, então esse osso saiu pela pele, então eu vou ver o músculo, eu vou ver a pele toda rompida e também eu vou estar vendo uma impotência funcional, tá? Aqui é um exemplo de fratura fechada, né? Aqui a gente consegue ver o músculo ainda, né? Que é essa parte mais clarinha, e o osso tá fraturado, tá? 2 tipos de fratura. Fratura total e fratura parcial, quando eu não rompi todo esse osso. E aqui é uma fratura exposta, ou seja, aqui eu rompi o rádio, por exemplo, e esse osso está saindo para fora do braço. Nossa, que coisa feia, professora, a gente vai ver isso? Com certeza a gente vai ver isso. Seja por deslize desse trabalhador ou porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, tá bom? Regras gerais no tratamento, eu nunca, sob hipótese alguma, vou tentar alinhar uma fratura, tá? Primeiramente, eu vou tratar as lesões que ameaçam a vida e, por último, eu vou me preocupar com uma fratura óssea, tá? Expor o local do ferimento, então ele pode ser na perna, por exemplo, que tá com a calça, eu vou ter que cortar e nunca tentar tirar, tá? Cobrir o local com gás estéreo e seca, porque isso, o osso, lembra que ele tem produção de medula, então eu tenho que preservar ao máximo isso. E se eu não cobrir ou não proteger, eu posso levar uma infecção para dentro do organismo também, tá? Nunca reintroduzir um osso exposto, mas protegê-lo com plástico estéreo, com a gaze. Avaliar o pulso distal, então se eu estou com uma fratura aqui no braço, eu vou ver se eu estou com pulso aqui. Se eu não tiver, significa que eu lesionei alguma artéria, algum vaso e eu não está chegando sangue na minha extremidade, tá? Na dúvida se há ou não uma fratura, eu vou fazer o quê? Vou imobilizar, tá? Porque não tem como eu ver se está com uma fratura interna, tá? Uma fratura fechada. Alguns exemplos de mobilização que a gente faz, né? Com a tala, um pedaço de madeira e eu vou prendendo o membro, tá? Aqui é uma imobilização de ombro, então eu posso fazer uma tipóia, se eu não tiver uma tipóia pronta, eu improviso com lençol, tá? São exemplos de mobilização. Aqui ele fez uma imobilização com uma tala e prendeu no pescoço, como se fosse uma tipóia. Aqui é uma fratura, por exemplo, que eu posso ter de mandíbula ou de maxilar, e eu vou prender isso para manter na posição, tá? E aí aqui é como que ele fica amarrado na parte de trás. Então aqui eu amarro para cá e a parte de cima eu amarro aqui e prendo uma na outra. Aqui é um tipo de mobilização quando tiver alguma fratura de tórax, tá? Eu nunca vou amarrar o tórax do paciente, porque senão eu comprimo a respiração. Eu só vou fazer uma estabilidade aqui,
ou por tórax, ou por ombro também, tá? Aqui é um outro exemplo de mobilização. Aqui para manter a posição, tá vendo, da mão. Deixa eu puxar para cá que a gente já vai ver como que a gente faz a fixação e prender o paciente na prancha, tá? Isso é um exemplo quando a gente não tem aquelas tiras, a gente improvisa, tá? Aqui é uma fixação mais simples, tá? Mas não deixa de estar preso na parte de baixo e na parte de cima. Aqui é uma imobilização de tornozelo, tá vendo? E aí eu prendo uma perna na outra para manter isso estável, tá? E aqui é um tipo de mobilização no caso de uma fratura de dedo, por exemplo, ou de mão, né? Então, aqui eu pego o triângulo, dobro essa parte para cá, dobro essa para cá e essa para cá. Então, vamos lá. Primeiro aqui, que fez isso aqui. Aí eu vou pegar essa, passar para cá e essa passar para cá. Tá bom? São alguns exemplos. Queimadura, que a gente também pode pegar alguns tipos de queimadura no nosso ambiente de trabalho, tá? Ela pode ser uma lesão nos tecidos, né? E pode ser provocada por alguns agentes, tá? Então, térmica, pode ser pelo calor, pelo frio, fogo, o objeto quente, o gelo e objetos gelados podem provocar. O gelo pode, inclusive, queimar também, inclusive por isso o frio. Químicos, então ácidos, algavivas, taturanas, isso pode causar uma queimadura grave, inclusive. Queimadura pode ser por elétrica, material energizado ou descargas atmosféricas. Então, eu já peguei acidente de trabalho de uma pessoa que se queimou no transformador. Ele estava mexendo no transformador energizado, com toda a proteção, com bota, com tudo, e alguém chegou e jogou água e molhou. Então, ele fechou a corrente. A corrente entrou elétrica do transformador por uma mão, por outra mão, e toda corrente que entra, ela tem que sair por algum lugar. Ela queimou os órgãos internos dele e saiu, estourou no peito dele, tá? A pessoa chegou viva ainda com queimadura de 3º, 4º grau já, que queimou os órgãos, e acabou falecendo em 12 horas, tá? Ou queimadura por radiação, né? Césio, cobalto, criptônio, raios ultravioletas, o sol, inclusive, causa queimadura radioativa, tá? Pode ser até de 2º grau, inclusive. Queimaduras de 1º grau, ela só vai atingir a epiderme, tá? Vai causar dor e vermelhidão na área atingida. Queimaduras de 2º grau, atinge a epiderme e a derme, tem dor, formação de flictemas, aquelas bolinhas, e vermelhidão na área atingida. Queimadura de 3º grau, atinge todas as camadas da pele, inclusive tecidos, a gordura, vaso, músculo, nervo, até os ossos, né? Nesse caso, quando chega no 3º grau, a pessoa tem pouca dor, porque já queimou os nervos, né, a periferia, então não se sente mais dor, porque o que causa dor é o nervo, tá? A pele fica seca, dura, escurecida ou esbranquiçada, ladeada por áreas de queimadura de 1º e 2º grau. Então, aonde está no 3º grau não dói, mas as áreas em voltas adjacentes, que geralmente tem 1º ou 2º grau, dói, tá? Aqui, para vocês verem, deixa eu pôr para cá um pouquinho a apresentação. Queimadura de 1º grau, então eu pego só a epiderme. 2º grau eu já peguei a epiderme e a derme, e 3º grau eu peguei a terceira, que é a hipoderme, onde está o tecido de gordura, e eu posso pegar até o músculo, tá? E aí existe a regrinha das 9 áreas do corpo que a gente classifica e vai contando o quanto de porcentagem que queimou. Então, cabeça e pescoço queimada é 9% da área, né?
4,5 a parte da frente, 4,5 a parte de trás. Na frente e atrás queimado, pescoço e cabeça, 9%. O dorso, 36%. Então, 9% na frente, 9% atrás. Os braços, mais meio, 4,5, 4,5 na frente, então dá mais 9 para cada braço. 9, 9, 9, 36. 9, 9, tórax e dorso, né? E o abdômen. 9, 9, 9, 9. E os braços mais 18. 9, 9, 9, 9. A região de períneo é 1% e as pernas mais 36, né? Cada perna 9 na frente, 9 de cada perna, mais 9 atrás de cada perna. E aí vamos, digamos assim, ó. Chegou um paciente, queimou o tórax e o braço do lado direito. Quanto da área, porcentagem da área que foi queimada? 9%, mais 4,5%, 13,5%. Ah, queimou o tórax e o abdômen na frente, 18%. Queimou as duas pernas na frente e atrás, 36%, 9, 9, 9, 9, tá bom? Essa é a regrinha dos 9. Cada área do corpo é dividida em 9. Queimou todas as áreas, seja, né, no adulto, por exemplo, deu 100%, tá bom? Primeiros socorros no caso de queimadura, então, primeira coisa, tentar evitar que a vítima corra, porque se ela correr, o vento ainda vai provocar mais, vai aumentar ainda mais o fogo, tá? O vento é inimigo do fogo, na verdade. Então, tenta evitar que essa pessoa corra e apagar o fogo abafando com cobertor ou com a blusa, para a gente tirar esse calor de cima dela, tá? Resfriar a área com água na temperatura ambiente por alguns minutos, então joga água na temperatura ambiente, deixa escorrer para aquilo ir abaixando a temperatura, porque lembra, queimadura chegou lá para dentro no 3º grau, ela continua queimando até que a gente consiga resfriar, tá? Manter via aérea aberta, porque lembrando, o calor pode provocar queimadura interna pela inalação de fumaça quente, por exemplo. Eu posso provocar queimadura de traqueia e do pulmão, tá? Retirar anéis, pulseiras e objetos das extremidades. Então, se eu queimei a mão ou qualquer outra área, eu vou tirar, porque isso pode provocar um edema, a queimadura vai provocar um edema, vai garrotear e eu posso perder o membro, tá? Cortar as roupas em volta da queimadura, exceto aquela que está grudada no ferimento. Então, queimou aqui, eu vou tirar o que está de volta e deixar só o que está colado, tá? Cobrir a área queimada com plástico limpo, protegendo, porque lembra que queimou a parte do corpo que protege a troca de calor, eu vou ter perda de calor, tá? Não passar nenhum creme, pó de café, açúcar, pomada, pasta de dente, porcaria nenhuma sobre a queimadura. Deixa essa vítima coberta e aquecida para prevenir contaminação. Cuidado se a queimadura foi na face ou no olho, então deixa com uma gaze umedecida sobre os olhos, porque os olhos são extremamente sensíveis. Aquecer a vítima para prevenir esse estado de choque. Jamais, sob hipótese alguma, perfurar qualquer tipo de bolha que não seja dentro de um ambiente estéril no hospital, tá? E lembrar que em casos de queimadura, as complicações podem ser tardias, então evitar a desidratação e a infecção, que são complicações da queimadura, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje, com relação aos ferimentos e queimaduras, para a gente relembrar um pouquinho daquilo que a gente deve fazer, porque a gente já é profissional da saúde. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.